Fala BH. Fala BH. Fala BH. Aí galera, estamos aqui na Praça da Árvore, que ela fica aqui na Avenida Jabaquara, e a gente vai mostrar para vocês aqui um túnel de passagem de pedestre. Claro, óbvio que ele dá acesso também à estação do metrô Praça da Árvore. E eu vou mostrar aqui para vocês, junto com o Bruno, né Bruno? Joia. Que esse túnel aqui, ele poderia ser aplicado, ó. Ele tem duas saídas, ele tem a saída aqui, tem uma outra aqui, ó, e tem uma outra saída lá do outro lado da rua. Então você pode escolher se você sai pelo lado ímpar ou pelo lado par da praça. E se você sai do lado ímpar ou do lado par da Avenida Jabaquara. Isso aqui, gente, aqui no caso é o metrô, mas a gente quer mostrar que isso aqui pode ser aplicado na Avenida Amazonas, no único, exceto no trecho que tem rio, né, que é o caso da Francisco Sá, que atravessa, tem um rio debaixo dela, e também na Avenida João César de Oliveira, lá em Contagem, para debaixo das estações de transferência lá do BRT Fake, que a Prefeitura de Contagem está fazendo. E, independente do BRT Fake, facilitar a travessia do pedestre. Aqui no caso, essa travessia, como ela é antiga, ela é de escada. Mas lá em Contagem e em Belo Horizonte, quando for abrir o túnel, é só o trator, quando ele for abrir, ele fazer uma rampa. Ele for abrindo o túnel em forma de rampa, ao invés de escada. Isso aí facilita a acessibilidade e ainda evita de ficar gastando dinheiro com elevador e com escada rolante. E a gente sabe que lá ninguém dá manutenção, nem elevador e nem escada rolante. Nós estamos aqui debaixo da rua. Pode-se aproveitar a estrutura para passar o cabeamento elétrico. Ser usado para vários outros sentidos, né? Ser usado para melhoria do trânsito e diminuir o número de acidentes nas faixas de pedestre, aonde que o custo hoje com o SUS ele é bem mais alto. Então se tornaria bem mais barato você criar uma estrutura dessa do que você manter uma faixa de pedestre com um sinal, que é um custo bem maior para pegar trânsito. E para a Prefeitura de Belo Horizonte ia gerar uma excelente mobilidade para muitos, né? E fluidez no trânsito de Belo Horizonte. O trânsito não ia ficar tão parado, o trânsito não ia ficar tão amarrado, o trânsito poderia evoluir de uma forma melhor, com a qualidade, né? Mobilidade, coisa que nós precisamos trazer para a nossa cidade. E ainda abrir conversão à esquerda, né? Em alguns lugares para fazer retorno. Você pode criar fluxos melhores na via, colocando veículos para fazer conversão à esquerda, sem prejudicar o pedestre, que muitas das vezes fica inerte, que o sinal é 3 tempos, então muitas das vezes ele se torna perdido. Então galera, observem a facilidade aqui que a gente atravessou de um lado para outro da Avenida Jabaquara. Quem é cadeirante, quem tem mobilidade reduzida, que teve que fazer alguma cirurgia, quem teve que... qualquer pessoa que tenha mobilidade reduzida não vai correr o risco de ser atropelado. A gente nem está mostrando o metrô. Esse barulho é do metrô da linha 1, que faz Tucuruvi, Jabaquara. O nosso foco aqui não é mostrar o metrô, e sim mostrar a acessibilidade. Aqui não precisava de ter essa escada rolante se quando abriram o túnel tivessem feito uma rampa em 45 graus, que aí não ia precisar de ter escada rolante. Aí ó, a gente já está aqui do outro lado da rua, ó, conseguimos atravessar aqui. O ponto de ônibus é aqui na porta. Isso independente de ter o metrô ou não, lá na Avenida Amazonas e também na Avenida João César de Oliveira, em Belo Horizonte e Contagem, os túneis eles seriam interligados aos pontos de ônibus. Lá da onde que a gente saiu, tem ponto de ônibus também. Então a pessoa poderia pegar o ônibus, descer do outro lado da rua, atravessar aqui pelo túnel e já sair aqui do outro lado. Aí vai ter gente que vai falar assim: pô Daniel, mas já tem sinal de pedestre aí. Já tem sinal de pedestre, galera, mas aqui o sinal de pedestre, o sinal aqui, ele tem 3 tempos. Quem vem
dessa rua lateral aqui, ó, que é a rua Guaraú, tem que ficar esperto, porque aqui, ó, os carros têm liberdade para fazer a conversão à direita e à esquerda. Olha lá, ó. Aqui, ó, o carro acabou de fazer a conversão à direita e ele tá liberado para fazer essa conversão. Olha lá, o sinal tá vermelho, ó. E olha o risco das pessoas serem atropeladas. Então o ideal não, o certo é justamente isso, é ter o túnel. Concorda comigo, Bruno? Sim, é o que eu expliquei. Fica melhor e a qualidade do trânsito. Aqui tem muito sinal porque aqui é via de 3 mãos, né? É 3 entradas. Então tem certo ponto da cidade que você vai acabar com o sinal de pedestre e vai criar uma qualidade bem melhor do que passarela. Em termos de distância, de fluxo, é uma coisa que pode ser o futuro, entendeu? Brasília tem muito disso em certos pontos de Brasília. Isso podia ser levado para todo ponto da cidade, que não tenha rio por baixo, para gerar uma evolução no trânsito e fluidez para o pedestre, entendeu? Para sul, e a gente precisa de chegar do outro lado lá na Praça da Árvore. O correto é atravessar aqui, ó, onde que o sinal está bloqueado para os veículos, e a gente vai chegar até nessa outra parte aqui, ó. Aqui o sinal já foi bloqueado, beleza? O sinal dali vai abrir da Guaraú e nós vamos ficar aqui no canteiro central. Olha para vocês verem a dificuldade, olha para vocês verem, o sinal lá tá piscando. Se eu passo pelo túnel, eu não corro esse risco de atravessar. Pode voltar, Bruno, pera aí que eu vou mostrar a travessia em L. Mas aí você continuando a falar do túnel? Olha para vocês verem, lá abriu. Eu não corro esse risco de passar daqui de faixa de pedestre, entendeu? Aí a minha dificuldade é menor em cima dessa situação. E sem falar também que não dá tempo de você atravessar rápido aqui. Quem tem mobilidade reduzida não consegue sair correndo para chegar lá do outro lado. São 3 faixas para atravessar e ainda tem a faixa de bicicleta aqui que você corre o risco de ser atropelado, ó. E aqui... Mas isso também pode ser criado em algumas partes da cidade, como Contagem, Carrefour, que não tem rio que passa por baixo, e pode ser criado esse acesso para melhoria na travessia e muitas das vezes em rodovia, porque a travessia por cima, ela pode ser uma travessia demorada, ela pode ser uma travessia longa. Se você cria esse mecanismo, você consegue melhorar o sistema de fluidez do trânsito e o risco para o pedestre se torna zero. Porque o pedestre muitas das vezes ele tem a dificuldade de atravessar na passarela por causa da distância. O túnel, se você projeta ele em algumas vias, ele se torna excelente nisso e melhora. Nós temos esse exemplo em Brasília, que tem vários túneis em cima de vias de grande acesso que diminuiu o índice de acidente. E na ausência do túnel, a gente tem que aplicar aqui a travessia em L, que deveria ser aplicado. Que aqui ó, a gente tem que aproveitar que os dois lados estão com o sinal aberto e aqui não tem conversão à esquerda. Então o que a gente faz? A gente atravessa aqui no asfalto, no meio, aqui o canteiro central deveria ser rebaixado e aqui a gente aguarda o sinal fechar para os carros, para poder utilizar essa faixa de pedestre aqui, ó. Porque aqui o sinal bloqueia e os carros não se locomovem. Essa é que é a travessia em L, é o movimento do xadrez, né, Bruno? Com certeza, isso é eficiência no trânsito. Olha para você ver, aí a pessoa que tem uma dificuldade, tem uma mobilidade reduzida, ela consegue atravessar na sincronia de tudo, não precisa ficar pulando de lado para lá. Aí ó, o sinal fechou, bloqueou o fluxo daqui, mas o fluxo dessa rua ele tá liberado. E aqui os carros têm liberdade para virar à direita e tem liberdade para a esquerda. Só que nessa esquerda aqui ele não vai virar porque aqui é contramão. Então aí a gente vai ter a liberdade com segurança de atravessar para o outro lado, que é a praça. Então a gente está fazendo a campanha aí, inclusive mandar um abraço para o Mr. Bus, né? Que sempre faz campanha aí de segurança. Para quê? Para que as prefeituras de Contagem de Belo Horizonte se unam
se unam prol do trânsito, pra e melhoria. façam esse tipo de travessia. Travessia em L, aí tem que rebaixar o canteiro central, né? Fazer uma rampinha ali Sim. no canteiro central, tirar esses obstáculos que são esses semáforos e colocar o semáforo suspenso do outro lado da rua. Aí, ó, o trânsito foi liberado, ó. Nenê, outra coisa interessante que tem aqui é a via de bicicleta, as ciclovias. Não tem tanto obstáculo na ciclovia e o ciclista consegue transitar numa área de segurança sem colocar a vida dele em risco na pista. Então isso gera uma qualidade no trânsito, isso gera uma eficiência no trânsito. Isso é muito bom para o trânsito e para a qualidade de vida de todos os usuários, né? Entendeu? A gente está dando um exemplo daqui de São Paulo, desse movimento de travessia em L, imitando o movimento do cavalo no xadrez, aqui em São Paulo, mas a gente ia fazer esse vídeo lá em Belo Horizonte, né? Sim, mostrando os pontos que tem, que pode ser criado isso para melhoria e evolução do trânsito em si, porque mostra que as passarelas não geram tanta eficiência que é necessário. E ainda corre-se o risco de caminhões bascula estarem com a caçamba arqueada e bater na passarela e a passarela cair. Sim. Ou então passar com carga maior e não ver e as passarelas ter acidente. Isso, gente, pode ser levado para todas as vias de estrada, acabar com as passarelas. Eu acho que ia diminuir o custo e o benefício para nós que somos usuários ia ser bem melhor e bem maior, entendeu? Em todos os aspectos. E a criação de túneis. A gente está aqui fortalecendo a criação de túneis e aplicar a passarela somente aonde que passa rio. Sim, com certeza. Aonde que não passa rio, criar os túneis subterrâneos com vários acessos, aonde que pode gerar uma melhor mobilidade para o usuário. Igual, por exemplo, ao longo da Avenida dos Andradas e da Tereza Cristina, ali como passa o rio Arrudas, não tem como você fazer o túnel. Então você aplica a passarela, que inclusive está fazendo muita falta ao longo da Tereza Cristina. Sim, muitas faixas de pedestre são criadas junto com a passarela. O usuário muitas das vezes não tem a noção do risco que ele corre atravessando debaixo da passarela. E ele comete o crime. Ele comete o crime por causa que eu não sei falar qual o artigo que é, mas isso é considerado como tentativa de suicídio quando você atravessa fora da faixa de pedestre com a passarela mais próxima. Então eu não posso culpar o motorista se houver um acidente. Eu não posso culpar o motorista se houver um acidente. Então a gente tem de acabar com aquilo de ficar procurando os culpados para os problemas. A gente tem de tentar trazer a solução para os problemas. Não é ficando inventando mais coisas para gerar mais custo para o Estado, gerar mais custo para o município, e quem vai ser exonerado nisso é sempre a população. Sempre a população. Como ocorre em frente ao Hotel Ouro Minas. Sim. Ali tem um erro. Foi construída uma passarela ali, só que a passarela foi mal planejada, foi mal executada. Ela foi reaproveitada, né? Ela foi reaproveitada e ela não foi feita nos modos corretos para atender a população. Eles aproveitaram o viaduto e fizeram um puxadinho. Fizeram um puxadinho e não fizeram um trabalho certo. Então ela gera muita dificuldade, muito erro técnico. Então o que a pessoa faz? A pessoa atravessa na faixa de pedestre. Aí você cria mais uma faixa de pedestre e mais um sinal. Qual o custo que isso tem? Então é mecanismo. Sendo que ali passa rio, naquele cruzamento com a Jacuí? Eu acho que não. É porque eu sei que o rio que passa é da Bernardo Vasconcelos lá na frente. Sim, ali tem galerias que tem como você desviar elas e conseguir fazer um túnel mais abaixo da galeria. Ou fazer mais abaixo da galeria, ou colocar ele no nível da galeria. Coloca ele no nível da galeria, coloca ele mais baixo. E tem como fazer, por causa que você abaixa a galeria, tem como você criar uma estrutura mais baixa para a galeria para ter o fluxo para ali. Mesmo porque ali tem uma inclinação. Tem uma inclinação que ajuda nisso. Isso você cria mecanismo e diminui o número de acidentes e a fluidez do trânsito fica 10 vezes melhor. Então aqui, galera, a gente deu dois exemplos, fizemos dois vídeos, esse é o segundo. No primeiro vídeo a gente mostra para vocês como é que é a travessia do túnel para o outro lado da rua. Aqui a gente está aqui numa praça que normalmente tem crianças,
tem um fluxo aqui de crianças, de idosos, pessoas com mobilidade reduzida e que precisam chegar até o outro lado da avenida. Afinal de contas, tem comércio dos dois lados. Isso independente de ter o metrô passando aqui de baixo ou não. Independente de ter o metrô ou não. Tanto que a gente não mostra o metrô. A gente mostra a funcionalidade do túnel que passa aqui de baixo. Não, mas isso é muito interessante. Eu agradeço a todos aí, eu peço que nos ajude a compartilhar essa ideia bacana. Se você tiver uma ideia bacana, mande pra gente. Nós vamos deixar na descrição do vídeo, onde você pode enviar as ideias, que a gente vai tentar trazer conteúdos úteis para a cidade e que possa melhorar a vida de todos, né, Daniel? E vamos correr atrás dos vereadores, para que exerçam a sua obrigação de fiscalizar a prefeitura, tanto de Contagem quanto de Belo Horizonte, para implementar esses elementos de segurança para pedestre, sem atrapalhar o trânsito, que é o principal. Porque Contagem tem a mania de fazer o seguinte: a gente está numa avenida como essa aqui, tem uma faixa de pedestre, tem um sinal, a 500 metros antes ele já mete um quebra-mola ali, ó. Olha, observem, coloca um quebra-mola 500 metros antes de um sinal. Isso é ridículo, sendo que o certo seria fazer um túnel de baixo. Essas são as dificuldades, são os retrocessos que a gente vive, entendeu? Então, pedir a todos que nos ajude aí compartilhando, e a gente vai estar sempre tentando trazer novidades, levando novidades de outros estados que funcionam para o nosso município, para ver que se a nossa capital evolua também, que a gente consiga obter êxito em cima disso. E não é vergonha nenhuma copiar o que dá certo, vergonha é copiar o que dá errado. Com certeza. Fala BH. Fala BH. Fala BH.